Você gosta de ler? Eu, no momento, estou lendo não estou lendo, na verdade eu estou ouvindo. Tem um aplicativo chamado Audible. Desde que eu descobri esse aplicativo, as coisas ficaram muito mais fáceis na minha vida, porque agora eu fico ouvindo os livros. E aí, eu leio ainda, mas o Audible ajuda muito. Nesse momento aqui, em vez de gravar, eu podia estar escutando um livro, que é o momento de voltar da escola da minha filha, eu gosto também. E nesse momento, eu vou te explicar alguma coisa sobre como que você fala melhor nesse vídeo, que é o objetivo de hoje, mas nesse momento eu estou ouvindo 2 livros. Eu enjoo de um, eu pego um pouquinho outro e vice-versa. Aliás, eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz antes, que é repetir os livros. Eu estou repetindo, estou ouvindo de novo, porque são 2 livros muito bons, por motivos obviamente diferentes. O primeiro livro se chama Will. Will é a autobiografia do Will Smith, aquele ator americano que você conhece. E é bom pra caramba esse livro, porque conta a história dele, sob a ótica dele mesmo, lógico, ele que gravou. Inclusive, eu consigo ouvir a própria voz dele no livro, o que é muito interessante, porque é legal, né? Você ouvir o próprio cara que escreveu, é o cara que está fazendo a narração do livro. E aí o que acontece? Não é só um cara lendo, é um cara lendo e interpretando a própria história. Então, o nível de patos, que a gente fala na oratória, patos é a emoção, a paixão. Isso vem daquele livro do Platão, do Aristóteles, chamado Retórica. O nível de paixão, de emoção, é grande. Até porque o Will Smith é um ator, né? Então, quando ele fala, ele coloca emoção naquilo que ele faz e fica infinitamente mais interessante do que o outro livro que eu estou escutando, por exemplo, que chama Nada Pode Me Ferir. O Nada Pode Me Ferir é um livro do David Goggins, também é uma biografia. Ele também escreveu uma autobiografia também, mas não é narrado por ele. Eu não sei se a versão em inglês é narrada por ele. O Will eu estou ouvindo na versão em inglês. Quando eu fui baixar a primeira vez, nem tinha em português, e é bom que eu vou praticando inglês. Então o Will Smith, ele mesmo que narra. Agora o David Goggins, não. Aliás, o David Goggins é o cara que dificilmente expressa muitas emoções. Não sei se você conhece o David Goggins. Ele é um cara que é de tropas especiais, de tropa de elite americana nos Estados Unidos, ele se formou em 3 tropas de elite lá, inclusive os Navy SEALs. Ele passou pelo treinamento básico, que é o BUDS, treinamento básico dos Navy SEALs, se não me engano, 3 vezes, porque a primeira vez deu problema, a segunda também, e é uma coisa super difícil. Então ele é um cara durão, pra caramba, mas as expressões que ele tem, as emoções que ele expressa, em geral, são raiva, só coisa de... Ele é bravo, né? Ele tem raiva, e no livro tem um pouco de tristeza também, porque ele conta a história triste dele. Mas não tem muita variação, não tem muita variação de entonação quando você está ouvindo. A pessoa que narra, ela não tem muito isso, acho que nem o livro nem pede isso. Só que aí você tem 2 experiências completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu estou ouvindo o Will, cara, eu embarco na história junto com ele. É gostoso, parece que eu estou lá, parece que eu estou vendo o que ele está vendo. Aí quando eu estou no outro, eu gosto por outros motivos, pelo fato do cara ser durão e pelo fato da disciplina, que são coisas que me agradam também. Sem isso você não consegue ter uma vida bem sucedida também. Mas nunca nem de longe é tão gostoso de ouvir o intérprete do David Goggins e o próprio Will Smith. Faz muita diferença. Com isso, eu quero que você pense em pessoas, ou em vídeos, ou em palestras, não sei, que você já viu, que você já presenciou e que tinham uma boa dose de emoção junto. Que a pessoa variava a expressão e falava mais alto uma vez e depois falava mais baixo e tinha muita variação emocional. Lembra se isso não fez diferença? Ou se você não conseguir lembrar, hoje, quando você estiver assistindo alguma coisa, quando você estiver ouvindo alguém, as pessoas com quem você trabalha ou a sua família, quem é que conta a história com mais emoção? Quem é que, quando está contando, de fato interpreta aquilo que está contando, faz você enxergar como se você fosse a pessoa, faz você se sentir como se você estivesse lá. O meu pai, por exemplo, é um cara que, quando conta histórias, você se sente lá. Se ele contar para você de uma pescaria, você vai sentir como se você estivesse junto com ele, sentindo a água gelada do rio, como se ele vai falar que daí eu peguei o peixe e ele faz o gesto, né, do peso do peixe, porque o peixe era grande, e você se envolve naquilo que ele está contando. Então é muito mais gostoso você ouvir dessa maneira. E isso tem a ver com uma boa técnica de oratória, isso tem a ver com o patos. Aristóteles dizia que uma boa oratória, uma boa retórica, o bom falar, ele tem 3 elementos, que é o ethos, o patos e o logos.
credibilidade e autoridade naquilo que você fala. Esse é o ethos. O pathos é a paixão e a emoção, e o logos é a lógica. De vez em quando eu repito isso para você poder fixar bem isso na sua mente. Em geral, as pessoas acham que se você tiver autoridade e credibilidade no que você está falando, e se você tiver lógica nos seus argumentos, tá tudo certo. E não é assim que funciona. Nem no mundo da escrita. Eu venho do mundo de copywriting, escrita persuasiva. Nem no mundo da escrita persuasiva, se você não tiver emoção ali, em geral as coisas não funcionam muito bem. Em geral você não convence sem a emoção. Então que esse vídeo sirva de alerta para você. Começa a praticar contar histórias. Se você, por exemplo, faz vídeos para a internet, ou se você palestra, ou se você tem que dar aula, começa a contar histórias da sua vida, isso facilita muito passar a emoção, com um pouquinho mais de dramatização. Sabe, varia as entonações da sua voz. Mostra, faz mímica daquilo que aconteceu, né? Usa a sua linguagem corporal, a sua linguagem não verbal. Há estudos que indicam que a grande parte da sua comunicação é não verbal. Não é nem o que você fala, mas é o como você fala. Então pratica isso. Conta uma história na frente do espelho. Ela é bastante interessante? Você gostaria de se ouvir? Ou é uma história morta? Você está sempre monotônico, só um tom de voz, nada varia. Aí é complicado, fica chato de ouvir. Então pratica isso, pratica na frente do espelho, se movimenta, olha para lá, olha para cá. Isso vai deixar você uma pessoa muito mais interessante. E por que eu digo contar história? Porque a maneira mais fácil de você expressar suas emoções é através de histórias, principalmente as suas próprias. Se você buscar bem, você vai ver que sempre existe a possibilidade de encaixar uma história, mesmo quando você está relatando fatos. Sempre tem. Você está contando alguma coisa, você se lembra de alguma coisa. Agora, é bom que antes de gravar, ou antes de apresentar sua palestra, ou antes de falar para as pessoas que você vai falar, que você tenha lembrado, colocado no script essa história antes, que você, nessa hora aqui, eu vou falar daquela história lá, porque tem íntima relação, vai ser legal, vai ilustrar bem o meu ponto. Então, explicar bem faz parte do logos também, né, da lógica. Pratique emoção na sua oratória, você pode ter certeza, você vai se tornar alguém muito mais interessante. No final tem mais vídeos para você ver. Um grande abraço, até o próximo, tchau, tchau.